Olá, meus amores, bom dia. Hoje nós iremos iniciar um conteúdo novo e também reforçar o conteúdo que irá cair no simulado do terceiro bimestre. Nós vamos falar sobre Roma, monarquia, república e o império. Como foi que a história de Roma foi dividida nesses três modelos políticos. Acompanhe comigo esse conteúdo. É o conteúdo que irá cair no simulado, já é um conteúdo de revisão. Bem, nós iremos iniciar falando um pouco sobre a localização de Roma, onde Roma fica situada. A gente precisa não só conhecer o tempo histórico, mas também o espaço. Vocês podem observar que aí nós temos um mapa e toda essa regiãozinha laranja é a região da Península Itálica. Roma fica na Europa, no continente europeu, e é a capital da Itália. Então vocês podem acompanhar aí essas localizações em laranja. Tem um formatozinho, como vocês podem perceber, de uma bota. E toda essa partezinha aí é uma longa faixa de terra e que avança pelo mar Mediterrâneo. Então essa partezinha aí todinha representa o território onde se localiza Roma. Sobre a sua história, gente, é muito importante que vocês prestem bastante atenção, porque a história de Roma ela é muito complexa e ela tem duas versões, uma histórica, né, uma pesquisada pelos historiadores que até hoje entra em discordância em alguns pontos, e a história lendária, que no caso é a história mitológica de como Roma tomou esse nome e se originou como Roma. Então nós temos aí a história mitológica da fundação de Roma, e temos também a história mais real, mais buscada e pesquisada pelos historiadores. Primeiro, no século X a.C., nas margens do rio Tibre, havia várias aldeias habitadas por latinos que, ao se ver ameaçados pelos sabinos, seus vizinhos, os latinos se uniram e fundaram Roma. Então, a história, né, de Roma ela é contada primeiramente como um conflito aí de interesses entre povos, entre os latinos e os sabinos. Há também uma versão de que os etruscos que conquistaram e fundaram Roma, né, que invadiram o território, ocuparam o território romano, se apossaram e, consequentemente, fundaram Roma. E há também uma história lendária, né, que a civilização romana se iniciou a 753 a.C., às margens do rio Tibre, e ela foi fundada por Rômulo e Remo, que eram dois irmãos, assim conta a lenda, que esses meninos eles teriam sido cuidados por uma loba. A sua mãe teria jogado eles no rio Tibre, e uma loba teria encontrado eles às margens do rio e tinha amamentado eles, e posteriormente eles teriam sido encontrados por um casal de pastores que teriam cuidado deles, e eles teriam crescido, partido para a sua região de origem e fundado Roma, né? Os dois tiveram um conflito, os dois irmãos gêmeos, o Rômulo e Rêmulo, e Rômulo saiu vencedor desse conflito e acabou fundando Roma. Então, supostamente, o primeiro rei de Roma teria sido Rômulo. Então, a história de Roma se inicia assim, através dessas duas versões, e ao mesmo tempo ela se prolonga até que é necessário uma divisão para que a gente possa explicar um pouco dessa história, já que todos os governos romanos passaram por um processo de mudança, de conflitos políticos, de guerras. Então houve uma necessidade de dividir também
esses períodos por conta da complexidade de cada um deles. Então, a gente vai estudar um pouco para a gente entender essa divisão histórica, essa divisão da história de Roma. Além dessa fundação, além desse contexto de como Roma foi fundada e como caracterizar o primeiro rei como Rômulo, que quer dizer romano, há todo um contexto em relação também à inserção desses líderes no poder. Então a gente vai conhecer um pouco de como funcionou. O primeiro modelo político foi a monarquia, e a gente vai entender um pouco o que era a monarquia, como funcionava em Roma, depois república e por último o império. No finalzinho da história de Roma, o que prevaleceu foi o modelo político de império. Como eu já havia falado sobre essa divisão histórica de Roma, para tentar entender melhor a complexidade da história romana, a gente vai iniciar falando um pouco sobre o que foi a monarquia e como ela se originou e como funcionava essa política dentro de Roma. Primeiramente, é interessante a gente saber que nesse período quem tomou o poder foram os etruscos. Então, os primeiros reis de Roma, eles eram de origem etrusca, e de início, Roma se preocupava mais com interesses onde ficavam os templos religiosos. Então, na maioria das vezes, os chefes de família eles se reuniam para discutir assuntos de interesses políticos e religiosos nessas proximidades. E por volta de 600 a.C., os etruscos se estabeleceram em Roma de forma muito minuciosa, como comerciantes, prestadores de serviço, e foram ganhando muito poder e muita credibilidade em Roma, o que de uma certa forma facilitou esse domínio dos etruscos nessa região. E aí, quando eles tomaram o poder, Roma realmente de fato prosperou e aos poucos foi sendo modernizada. Eles construíram diversos instrumentos, e palácios, templos, redes de esgotos, altas muralhas. Então eles contribuíram muito com a arquitetura de Roma. Construíram realmente uma política de início bastante sólida e que trouxe muito crescimento para Roma. Havia ali um contexto político onde nesse período existiam os reis, onde o rei era a maior autoridade. Havia também um senado, que era formado pelos patrícios. Os patrícios eram homens poderosos, homens que possuíam grandes propriedades de terras e que consequentemente eles se destacavam dos demais. Eram homens que possuíam grandes quantidades de gados, de terras, de escravos. Então eles eram homens muito poderosos, conhecidos como a classe alta daquela época. Então somente eles poderiam participar da política monárquica de Roma. E havia também uma assembleia que era constituída por soldados com até 45 anos de idade. Então eram esses que compunham aí a política da monarquia romana. E ainda sobre o período monárquico, nesse período a sociedade ela tinha sua divisão entre os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Os patrícios, como eu falei anteriormente, eles eram nobres romanos, eram bastante poderosos, eram donos de muitas terras e gados e escravos, e eles eram os únicos a possuir o direito político. Então somente eles podiam votar e interferir dentro da política. Os plebeus, eles já formavam a maioria da população, que trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos ou mercadores, e os plebeus não tinham autonomia política, eles não podiam interferir no processo político de Roma. Já os clientes, eles eram servidores ou protegidos do chefe, e esses também podiam votar. E os escravos, como a própria palavra já diz, eles eram prisioneiros de guerra,
eram pessoas que tinham sido condenadas pela justiça, que consequentemente não podiam interferir na política e eram apenas submissas a todo esse sistema monárquico. Então aí está a divisão da sociedade romana no período monárquico. Cuidado! Já no finalzinho do período monárquico, onde os patrícios tinham autonomia e poder e interferiam diretamente dentro da política, que eram exatamente os poderosos daquela época, que tinham autonomia e controlavam o Senado romano, eles mesmo assim não se conformavam com o domínio etrusco sobre Roma. Então eles se aproveitaram do envolvimento dos etruscos com guerras, com migrações que eles faziam em busca de conquistar novos territórios, e decidiram derrubar o rei etrusco Tarquínio Soberbo e fundar a república. Então houve de uma certa forma um golpe dos patrícios para tomar o poder, derrubar o rei e tomar o poder. E assim eles fundaram uma república que era dominada pelos patrícios, que teriam a maior autoridade, e colocariam os magistrados, que teriam cada um a sua função e o seu dever dentro da política, junto com o Senado e a Assembleia. Os magistrados, eles eram compostos pelos cônsules, que na verdade haviam 2 cônsules, um deles comandava o exército e o outro presidia o Senado e administrava a cidade. Os pretores, que eram responsáveis pela aplicação da justiça, os questores, que cuidavam da arrecadação dos impostos, os edis, que eram responsáveis pelo policiamento, e os ditadores, que governavam Roma com plenos poderes para um período de 6 meses. Então houve esse controle dos patrícios em relação à política romana, e que, de uma certa forma, contribuiu aí para diversas mudanças políticas dentro de Roma, inclusive de algumas revoltas e alguns conflitos de escravos que lutaram pela sua autonomia, e houve também a inserção de várias lutas sociais, como por exemplo os plebeus, que não tinham autonomia política e não tinham direitos nenhum. Eles começaram a questionar os seus direitos e lutar e conquistar esse espaço dentro de Roma e dentro da política romana. Como eu já falei, os plebeus eles começaram a tomar iniciativas e organizar movimentos e lutas para conquistar o seu espaço dentro da política romana. Houve um embate entre lutas, entre os plebeus e os patrícios por igualdade de direitos, e assim os plebeus conseguiram conquistar muitos direitos, com a ameaça de que, se eles não tivessem essa autonomia, eles não iriam participar das guerras que eram estabelecidas pelos patrícios, para conquistar territórios e ganhar mais escravos e espaço. Então foi uma troca onde os patrícios tiveram que se submeter à vontade dos plebeus para que houvesse essa conquista. Eles conseguiram conquistar o tribunato da plebe, a lei das 12 tábuas e a lei da Canoleia. O que era isso, o tribunato da plebe? Eram que os plebeus ganhavam o direito de eleger um tribuno da plebe para defender os interesses exatamente dos plebeus, e que podiam anular leis contrárias a esse grupo social. Já a lei das 12 tábuas eram leis escritas que ficavam mais difícil para os patrícios interpretá-las conforme seus interesses. Então eram leis próprias dos plebeus. E a lei da Canoleia permitia o casamento entre patrícios e plebeus, que até então era proibido. Então houve aí essas conquistas que foram benéficas para os plebeus, que contribuíram para essa participação deles dentro da política. Com todas essas mudanças e essas conquistas dos plebeus, Roma ainda continuava a passar por um processo de mudança muito grande.
onde os romanos iam para as guerras e estavam conquistando muitos espaços. Houve um processo muito grande de expansão de territórios. Roma acaba se expandindo pelo Mediterrâneo e conquista um dos espaços mais importantes, que é Cartago, e nas guerras púnicas. Então Roma começa a conquistar várias províncias, vários territórios, começa a ganhar vários escravos, apesar de que depois vai ter uma resistência à escravidão, vai ter a revolta dos Espartacos, mas eles vão lutar e vão ter um crescimento muito grande de território. Tudo isso são fatores que vão contribuir para uma mudança da república para o império, onde a república vai ter um declínio e vai haver uma ascensão dos militares, o que vai promover o império, onde os generais vão ganhar muita credibilidade, vão se tornar os homens mais poderosos de Roma e vão se tornar os futuros imperadores. E vai haver também o primeiro triunvirato, formado pelo Júlio César, Pompeu e Crasso, e o segundo triunvirato, formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido, que esses, de uma certa forma, são os primeiros imperadores de Roma. Então, esse é um pouquinho da história do Império, onde vai haver também conflitos, onde vai haver aí um processo de luta, de mudança no Senado, onde esses imperadores eles vão ter mais autonomia e mais poder e vão tentar governar de uma forma até que ditadora, mas posteriormente vai acontecer várias coisas em Roma que vai realmente vai contribuir para o declínio do Império em Roma. E um dos fatores também que vai fazer parte desse contexto no período do Império, além de todas as mudanças políticas e econômicas, é também a questão sociocultural e religiosa, né? Que a gente vai estudar posteriormente na próxima aula. Mas é um assunto todos esses assuntos abordados na aula de hoje são assuntos que irão cair no simulado. Já os assuntos posteriores a essa aula não irão cair no simulado, tá? Então fiquem atentos para que vocês não deixem passar nada despercebido, tá? Estudem através desse slide e vai ter uma atividade também de revisão, então vocês reforcem o conhecimento de vocês para vocês estarem preparados para fazer um excelente simulado, tá bom? Boa sorte, estudem e fiquem com Deus. Beijos.